Mudar de assunto e falar sobre plantas? Você aí tem dificuldade em cultivar plantas em espaços pequenos? A Gislene Nogueira vai nos ajudar, tudo bom? Seja bem-vinda. Esse é um assunto que muito me interessa, que bom. Porque cultivar planta em apartamento requer, né, alguns cuidados na escolha da planta e no cultivo dela mesmo, os locais apropriados. Exatamente. Para que ela fique bonita. Mas é possível? Claro, é possível. Inclusive ter uma horta num apartamento é possível? Sim, tranquilamente. Menorzinha, mas dá. Quais são os principais cuidados que a gente tem que ter quando a gente fala de apartamento com baixa luminosidade? Olha, na verdade, a planta ela precisa da luz natural, né? Porque ela se desenvolve melhor por conta do processo da fotossíntese. Então, ela precisa desse mecanismo, né? Então, eu indico que em apartamentos você procure próximo às janelas, onde tem ventilação e a luz natural pega com mais facilidade. Temos dicas de plantas que vivem bem sem cuidados extremos, porque com a correria do dia a dia, cada vez mais, né, a gente quer plantas que exijam um pouco cuidado. Então, existem sim. A espada de São Jorge é uma, porque você não precisa de muita rega. Então, se você regar a espada de São Jorge a cada 15 dias, ela vai ficar perfeita lá, sem problema, não vai morrer, não vai amarelar, vai se desenvolver perfeitamente. Mas essa é uma planta que não se dá bem com animais de estimação? Espada de São Jorge, sim. Algumas não são indicadas porque são tóxicas, né? Qual outra opção a gente tem de plantas que não necessitam de muitos cuidados? A Zamioculca, ela é uma planta que ela retém a água, ela tem na raiz dela, exatamente, na raiz ela tem uma batata, vamos dizer assim, onde ela retém muita água. Então, se você regar essa planta a cada 15 dias, no tempo frio, ela fica perfeita, entendeu? E no tempo quente, uma vez por semana é o suficiente. Ah, é tranquilo Tranquilo. mesmo. Então, aqui são plantas que elas não precisam de tantos cuidados. Essa aqui também, que é o pau d'água, você regando ela a cada 10 dias, ela fica bem. E todas essas são tóxicas para animais de estimação ou não? Não, neste caso aqui eu trouxe a espada de São Jorge, que é tóxica, e o lírio da paz. O lírio também é tóxico? Ele é tóxico. Tá? Agora essas outras duas essas são boas aqui não, opções. essas aqui pode ter tranquilamente. Há algo que diga que a planta é tóxica para animais ou é só o conhecimento Só mesmo? o conhecimento mesmo, só conhecimento. Então, antes de comprar uma planta, Precisa a gente tem que pesquisar. É bom pesquisar, porque ela pode fazer mal para o animal, sim. Inclusive, uma planta que é super linda, é a azaleia, é uma flor lindíssima, mas ela é tóxica para os animais. Quem tem apartamento pequeno gosta de colocar plantas em qualquer cantinho que encontre, inclusive no banheiro. Essa aqui, ela é Essa ideal. seria uma opção pro Essa banheiro? é o bambu da sorte. Ah, essa planta é linda, Ela tem é linda. um simbolismo, né? Isso, ela tem um simbolismo. E ela se adapta muito bem a ambientes mais úmidos, né? Ela aera, que fica perfeita, e em banheiros. E porque não precisa de muita rega, ela vai absorver a própria umidade do banheiro e ela fica assim, ó, verdinha. Inclusive essa aqui estava no banheiro. E ela fica verdinha mesmo num espaço sem luz? Porque o banheiro normalmente não tem janela, né? Não tem incidência de luz solar. Isso, ela fica por conta dela absorver essa parte da umidade do banheiro. Ela se adapta muito bem. Somente ela ou há outras opções de plantas para banheiro? São poucas. Banheiro, o bambu da sorte, a era, vai muito bem. E a venca. Ela é bem delicadinha, mas ela se adapta muito bem ao banheiro. Especialmente em lavabos, né? Cada vez mais a gente vê a presença de plantas naturais nos lavabos. Verdade. E hortinha? Quais são as suas dicas para quem quer ter uma hortinha em casa, quer fazer esse cultivo? Já te adianto que eu tentei no meu apartamento, não consegui, não deu certo. Então quero que você explique pra gente quais são os principais erros, né, que as pessoas cometem e como fazer isso dar certo. Olha, na verdade, as plantas aromáticas, elas não gostam de muita água. Então, se você acha que ela precisa de rega, não pode, porque senão elas morrem. Então, você tem que ter uma dosagem de água para ela poder crescer bem e dar umas folhas bem bonitas. Que dosagem de água é essa? Olha, eu indico a cada 2 dias você coloca água, não muita água. Por exemplo, um vasinho desse tamanho aqui. Se você colocar uma quantidade de meio copo, ela já vai se adaptar muito bem. Não precisa encharcar o vaso. Essa proporção de rega de água para cada vaso depende da planta ou há uma conta padrão de Não, quanto depende colocar? do tamanho do vaso. Porque, geralmente, a aromática,
para apartamento, você não vai ter uma horta muito grande, então você vai ter um vasinho pequeno. Então você tem que ter essa quantidade de água. Se é uma horta grande, que você rega ali com mais quantidade, uma mangueira, enfim. Mas uma hortinha pequena, um copo é o suficiente. Um copo, então, seria a metade do tamanho do vaso, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. O que você precisa fazer? Você precisa fazer o teste do palito, né? Você coloca um palito, se ele sair úmido, então você não precisa colocar mais água. Se ele sair seco, então você vai e coloca mais um pouquinho de água. E tem alguma erva aromática aqui que seja mais fácil o cultivo do que outras? Não, existe o alecrim, ele precisa de menos água que o manjericão, por exemplo. Tá. Né? Se você regar o alecrim uma vez por semana, ele cresce muito bem. Não precisa 2, 3 vezes por semana, não. E na hora que eu for extrair para consumo o alecrim, há um modo correto de tirar? Posso tirar. Por favor, que eu acho que aí também mora, né, é verdade, porque senão comuns. Você acaba matando a planta, né? Cortando no lugar. Então, você vem aqui, não precisa ir até embaixo, você vem mais ou menos aqui e deixa um raminho lá embaixo, que é para ele continuar subindo. Você conseguiria cortar de novo, talvez, mais em cima, para o pessoal de casa conseguir ver direitinho onde que você está cortando? Então, você pega aqui, olha, você escolhe um raminho bem bonitinho e vai bem próximo. E você consegue tirar um raminho. Então eu não posso simplesmente chegar aqui e puxar. Não, e nem cortar todo esse galhinho, porque senão ele não tem força e ele acaba morrendo ali. A gente corta a parte do galho que tem a folha que eu for utilizar. Exatamente, você escolhe ele mais alto e corta ali um tantinho assim, tá vendo? E deixa o resto que é para ele brotar novamente. E quanto eu posso cortar da planta? Por exemplo, eu tenho esse vasinho de alecrim. O seu tá lindo, tá cheio, né? Mas quando a gente inicia uma horta, normalmente a gente não tem uma planta tão grande. Não, você pode tirar aqui, vamos supor, você pode tirar uma quantidade e deixar só um galhinho pequenininho. O importante é você deixar alguns galhos embaixo para que ele suba novamente e se desenvolva. Eu acho que se a gente cortar o hortelã, vai ser mais fácil de visualizar, né? Desculpa, o manjericão. Podemos cortar. Para demonstrar onde cortar, então, na hora que você for utilizar a planta. Então, a gente vem aqui, porque aqui você não corta. Quando você vê essas florzinhas, você não corta, que aqui ele vai brotar. Tá. Ele vem primeiro a florzinha e depois vem a folhagem. Então, você pega aqui, por exemplo, ó, e você tira esse talinho. E aí, utilizo as folhas. E utiliza aqui. E aqui ele vai brotar novamente. Em quanto tempo demora para brotar novamente? Uns 15 dias ele já tá grandinho, né? Novamente, Bem legal. Qual que é a forma mais fácil de fertilizar plantas em casa? Olha, na verdade, eu trouxe aqui esse adubo que ele é super conhecido, você encontra em qualquer loja de jardinagem, que é o bocashi. Então, você usa a cada 3 meses, porque se você coloca muito, ele pode queimar a sua planta. Então, e aí ela se desenvolve. Todas essas são tratadas com bocashi. E como que eu faço isso? Eu você compro, joga, então, pronto e jogo mesmo? Você joga ali por cima da sua terra e vai regando. E aí a terra vai absorvendo e a planta vai pegando todos os nutrientes ali. Eu não tenho então que fazer uma remistura, só jogar por cima e regar. Só se você for replantar. Eu tenho essa planta e aí eu preciso tirar desse vaso e passar para um outro. Então você pega essa terra e você mistura ali a farinha de ossos ou você mistura um pouco do bocashi. Mas se você já estiver o vaso plantado, é só você jogar por cima. E você trouxe aqui a terra e as pedrinhas para a gente plantar uma sementinha para ver como funciona. Então, por favor. Um vaso pequeno desse aqui, você não precisa colocar argila expandida. A argila expandida, ela é necessária para um vaso maior, porque ela vai ajudar a água a não escoar, ela vai ajudar a reter um pouquinho da água. Então esse vaso não é necessário. E sempre um substrato, porque o substrato ele tem fibra de coco misturada, um pouquinho de casca de pino, então ajuda a água a escoar, não retém, fica aquela massa na terra, vamos dizer assim. Tá? E nunca plantar com terra, sempre substrato. Perfeito. Tá? Aí a gente coloca aqui a terra. Opa! E aí tem uma proporção certa? Tem. Aí se você coloca uma quantidade assim. Meio vaso, meio então vasinho. A gente colocou. Meio aí vasinho. Você vai fazer aqui uma covinha. Acho que aqui. Aqui, aqui pra você? Aqui, que aí o pessoal consegue ver. Você faz uma covinha assim. E aí você vem com a semente. O que nós estamos plantando? Salsinha. Salsinha. Ó.
aqui são as sementes. Aí você põe numa quantidade assim. O pessoal de casa não viu, vou mostrar de novo. Pode continuar aí. Vou mostrar a você salsinha espalha aqui umas sementinhas aqui dentro dessa covinha que você fez. Aí você fecha essa covinha. E aqui no caso, aí você vem e completa com a terra. Certo. Não precisa ir até em cima. E aí agora você coloca um pouquinho do bocashi. Por cima da terra. Por cima da terra. Que é o mesmo que eu faço nos meus vasos que já estão plantados. Uma quantidade pouquinha porque o vaso é pequeno. Aí você rega, pouca rega. Quando você faz a semente, você não pode despejar um copo d'água, porque senão você vai afogar essa semente. E aí você, olha, com um borrifador você vem, molha. Todos os dias você faz esse processo. Todo dia? Todos os dias, até ela começar a nascer. Daqui a mais ou menos uns 15 dias, você já vai ver uma folhinha aparecendo ali, um brotinho, e aí ela vem. E você não apertou também essa terra, não, né? Você deixou bem, caminho para essa planta crescer. Exatamente. Você aperta, aí ela vai virar uma massa, a terra, né? Você tem que deixar ela sempre soltinha. E eu vou regar essa quantidade que você vai mostrou. Vai regar. Todo dia você vai e rega um pouquinho. Não vai encher de água. Aí você coloca no vasinho e tá pronta. Espera. Cultiva a paciência. Verdade. E vai dar certo. E como que eu faço para regar as minhas plantas em casa? Uma dica assim, coringa, sem fazer bagunça. Porque eu vi que aqui você regou, fez pouca sujeira. E eu acho que quem tem apartamento pequeno é uma das regras primordiais, é não fazer bagunça. Olha, eu costumo colocar essas pedras por cima, que aí quando você coloca aqui, a água, a terra não sai de dentro dos vasos. Certo. Isso evita sujeira. Então, quando você joga aqui a sua água, não vai sair a terra. Outra dica é você usar a casca de pinos. Ao invés de fazer o acabamento com essas pedras, você faz com a casca de pinos. É a mesma coisa, não vai sair a terra. Não vai sair a terra e ela ajuda a absorver a água. Não vai ficar aquela água parada. Ela ajuda a água a escoar melhor. Vasos como esse que você colocou as plantas aromáticas, eles escoam por baixo? Porque isso faz bastante bagunça, ou não? Não, o que acontece? Você precisa prestar atenção que você tem que colocar esses vasinhos com esses furos embaixo, que é para a água escoar. Se a água parar lá dentro, a planta vai morrer, não pode ter água empoçada. A água tem que sempre estar escoando. Mas aí quando eu for regar, eu tenho que tirar... Exatamente, a água que ficar aqui, você tira e volta o seu vasinho lá. Perfeito. E aí eu faço isso do modo como você ensinou no início, todos os dias e depois... E depois você vai ali uma vez por semana, conforme você vê. Dias quentes, o ideal até 3 vezes por semana. Esses dias quando tá muito calor, porque senão ela vai... Mas você vai perceber, ela vai começar a murchar. Começou, você vê que ela tá meio murchinha, você já coloca água. Qual que é uma planta bacana para colocar em varanda, que é um espaço com mais incidência de sol? Então, aqui eu trouxe essa floreira. Ai, que bonita essa floreira! Que aqui tem o antúrio, e o antúrio, ele é uma flor que não precisa do sol direto, porque as flores, elas quase todas precisam de incidência de 4 a 5 horas de sol por dia. O antúrio não é necessário. Então, se você tiver uma sacada que pega o sol da manhã, o antúrio ele vai se desenvolver perfeitamente. Nossa, e ficou tão bonito, né? Esses vasos assim. Muito bonito mesmo. Se eu quiser montar a minha hortinha nessa mesma estrutura, de colocar em uma parede, qual tipo de suporte você indica? Então, tem essa floreira que ela é muito usada em espaços pequenos, né? Porque geralmente apartamento é pequenininho e você pode colocar ali próximo, dentro da sua cozinha, próximo... Aqui, ó, vamos mostrar. Ali onde você está preparando a sua refeição, muito fácil de você estar manuseando e estar utilizando. Então, tem esses vasinhos aqui. Mas eu posso colocar a minha hortinha na cozinha? Pode, próximo à janela, sem problema algum. Tem que ter pegando aquela ventilação de sol, e um pouquinho de sol, ela vai. E aí você tem o vasinho e você encaixa e fica fica perfeito. Tão bonitinho, ó, tão charmoso. E sem ocupar muito espaço. Exatamente. Que aí você pode colocar um ao lado, Ao né? lado, próximo ali da sua pia, inclusive. Se você não quiser colocar ali no peitúrio da sua janela, se você não tiver, às vezes o apartamento não tem, né? Mas você tem uma paredinha, você coloca essa floreirinha e vai ficar perfeita. Muito charmoso. E para quarto? Que tipo de planta você recomenda? Para quarto, a espada de São Jorge, porque ela ajuda a purificar o ar. Jura? É, ela ajuda. Não sabia disso. Verdade. E plantas calmantes também são bem-vindas no quarto para quem tem questões com sono? Então, a espada de São Jorge, ela deixa o ambiente mais tranquilo
e você consegue ter uma noite de sono melhor. E você está dizendo da espada, a lança não tem essas propriedades? A lança de São Jorge? A lança também, mas a mais utilizada é a espada. A espada de São Jorge, porque ela tem mais folhas, entendeu? A lança, ela tem menos folhas. A espada não, ela brota de uma maneira maior e você consegue ter mais purificação do ar. A lança a gente vê bastante em halls, né? Exatamente. Do lado de fora da casa. Do lado de fora da casa. Samambaia também vai bem no banheiro? Não. A samambaia é uma das plantas, as pessoas acham que ela é fácil de cultivar. Não, é uma das plantas mais difíceis de cultivar, é a samambaia. Porque ela é muito exigente. Ela decide onde ela quer ficar, o modo que ela quer ser cuidada. Então é bem complicado cuidar da samambaia. Ela decide e a gente tem que se adequar. Você tem que ir procurando um lugar, ver onde ela fica melhor, onde ela fica mais bonita, até ela se adaptar. Então, para o banheiro, a sua indicação seria essa que você trouxe pra gente. Isso, bambu da sorte, e a era também fica muito bonita. Qual que é a sua dica para que a gente componha um ambiente? Então, eu tenho uma sala pequena, como compor, como escolher essa questão da planta de solo, planta na parede? Qual que é a dica para fazer uma composição de um ambiente aconchegante com plantas? Olha, eu costumo indicar, geralmente, um vaso, nem que você tenha um único vaso. Com um vaso grande, que ele fica vistoso, você muda completamente o seu ambiente, né? Então eu acho, ao invés de ter várias plantas, não, eu quero uma assim. Então você coloca uma determinada planta, uma única só, que ela vai se sobressair e vai ficar bem legal o seu ambiente. Caso você tenha espaços maiores, você faz ali uma composição, um vaso maior, um vaso menor, para que você tenha essa diferença, esse equilíbrio, e isso dá todo um charme. Qual uma planta grande, bem-vinda para quem está iniciando e que é uma planta que não dê tanto trabalho? A Zamioculca. Que seria essa central. Essa do meio, isso. Com essa folhagem muito bonita, né? Ela parece até emborrachada. É. Ela é fácil de cuidar. Ela é fácil de cuidar porque você rega ela a cada 10 dias. E cresce, vai ficar grande. Dependendo do vaso. Toda planta, o crescimento da planta depende do vaso onde ele é plantado. Então, se essa Zamioculca fosse num vaso maior, ela sobe tranquilamente. Esse vaso não, ela vai crescer um pouquinho mais só. Se eu não trocar minha planta de vaso, eu interrompo o crescimento e mantenho ela saudável? Ou não dar espaço para a planta crescer faz mal ao desenvolvimento dela? Então, você vai perceber pela raiz. Às vezes a planta, você vê que uma raiz está querendo subir. Pelas pedras você vê. Se a raiz estiver querendo sair, então ela precisa ser tirada dali. Ela está em sofrimento. Caso contrário, ela está bem onde está. Exatamente. É só você ir adubando que ela vai muito bem. Muito obrigada, amamos as dicas. Obrigada. É o beabá, né? Para quem quer começar a ter plantas em casa, quer fazer esse cultivo mesmo sem espaço. E você encontra mais informações no @gis.designer. Gis.designer. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada.